Fala rapaziada, sejam bem-vindos à cidade que depois de mais de um mês aqui na Ásia Central eu considero a mais bonita e a minha favorita até agora. A gente está em Samarcanda, uma cidade com uma arquitetura impressionante e que conta bastante a história do Uzbequistão, tema do vlog de hoje. Vamos começar. Vamos a um lugar onde eu sou enterrado. Pessoal, hoje, como eu falei, eu vou contar um pouco sobre a história e a cultura do Uzbequistão aqui nesse lugar e vou contar um pouquinho sobre as principais cidades aqui do país, que diferente da Ásia Central não é tão montanhosa, é mais desértica e tem algumas peculiaridades importantes e alguns episódios na história que são bem legais de entender. Então vamos começar, como eu sempre falo, do começo e vamos falar lá de trás, mas obviamente, tá? Esse tema, apesar de ser bem interessante, ele não pode se sobrepor também à beleza da cidade. Então eu vou passando por alguns monumentos aqui da cidade que são 100% impressionantes de cair o queixo. E a gente vai contando aos poucos, mostrando esses lugares pra vocês. Qual que é a história desse país aqui, o Uzbequistão. Vamos que vamos. Primeiro vamos lá, né? O Uzbequistão, assim como todos os países aqui da Ásia Central, ele faz parte dos países dos estãos, né? Que a gente chama. Como eu já disse pra vocês em outros vlogs, mas vou repetir rapidamente. Estão significa terra de. Então, basicamente, o Uzbequistão é a terra dos uzbeques. Os uzbeques é uma etnia, um povo. Esse povo tem origem turca, não turca da Turquia, tá? A Turquia também tem origem turca. O turco são os povos nômades que viviam ali na Ásia Central e que eles foram se espalhando pela Ásia como um todo até chegar na Anatólia, que é a península que é onde fica a Turquia. Mas os turcos que vieram para cá, que são os turcos com também alguma influência mongol, os turcos com os mongóis se juntaram e uma linhagem, né, um ramo dessa etnia que se chama Uzbek, veio para essa região aqui e se instalou no que hoje vai ser o Uzbequistão. Mas isso aconteceu só lá no século XVI, o que é relativamente recente. A história desse país ele remonta muito antes. Então vamos começar lá de trás, onde nem existia o Uzbek, onde aqui os povos que viviam, na verdade, eram povos sedentários, diferente de outros países aqui da região, e vamos contar como aconteceu isso. Para contar o que veio antes dos uzbeques, eu tenho que mudar. Eu tô aqui na cidade antiga nesse momento. Na verdade, a cidade antiga não, na cidade velha, né? E tem a cidade antiga, que é aquela parte ali, depois daquela ponte. Então aquela cidade antiga é o que veio antes do Império Mongol, quando os mongóis invadiram essa região, invadiram a Ásia Central inteira. Então todos os vlogs que eu tô falando aqui na Ásia Central, eu tô falando sobre os mongóis, eles também invadiram aqui. Antes dos mongóis era a cidade antiga, a Ancient Town. Agora tem a Old Town, que é onde eu tava agora, que é a cidade velha. E depois tem a cidade nova, a cidade que foi construída e desenvolvida pelos russos durante a União Soviética. Já dando spoiler também, fez parte da União Soviética aqui, também como toda a Ásia Central, que fica mais pra lá da cidade. Então eu tô saindo da cidade velha e indo pra cidade antiga pra contar pra vocês o início dessa história toda aqui. Vamos lá. Bom, sem mais delongas, esse lugar aqui ele é habitado há muitos anos, há milênios e milênios e milênios. E como é uma passagem grande entre os povos, né? A gente tá no meio da Ásia, cara. O Uzbequistão é o meio da Ásia Central, que é o meio da Ásia, que é basicamente naquela época era o meio do mundo, né? Então esse lugar aqui é a passagem de todo mundo. Então como a gente tá nesse lugar, tinha muitos povos diferentes e que vinham e iam passando na antiguidade até antes de Cristo. Mas eles se destacaram dois principais dentre esses, que são os Sogdianos e os Bactrios. Esses dois povos eram povos sedentários que viviam nessa região onde eu tô agora, Samarcanda, viviam os Sogdianos, e um pouco mais ao sul daqui viviam os Bactrios. São povos sedentários, eles viviam aqui e eles, diferente do que a gente conhece como hoje o Uzbequistão, que é um país islâmico, eles também tinham origem persa principalmente, tá? Então, muito importante lá no Império Aquemênida, ali na antiguidade, eles também tinham a cultura persa, traços persas e principalmente a religião era o zoroastrismo. Vocês vão ver aquele... eu não atravessei para a cidade antiga ainda, porque lá tem muita gente, aqui dá para falar melhor e dá para mostrar basicamente todos os monumentos. Ali, onde vocês estão vendo, hoje é uma mesquita, mas é uma mesquita de madeira que ele chama, Wood Mosque, e era antes um templo Zoroastra. Não vou gastar meu tempo contando um pouquinho sobre essa religião aqui, porque eu já contei em outros vlogs, mas basicamente era a religião que cultuava o fogo e que era muito forte na cultura persa. Então, basicamente, pensem no Uzbequistão naquela época como sendo um lugar de encontro de várias tribos, que duas se destacavam por serem sedentárias e viverem aqui, que eram os Sogdianos e os Bactrios. Mas por que eles viveram aqui? Agora eu vou contar pra vocês um pouquinho de uma história que chama a história da Rota da Seda. Tanto os Sogdianos quanto os Bactrias, eles eram muito conhecidos por fazer troca de mercadorias de alto valor. Naquela época, a mercadoria de alto valor eram joias, seja minérios, né? E seda. Rota da Seda era conhecida principalmente pela troca de seda, pela chegada de tecidos
para fazer aquelas roupas, tudo maravilhosas para os reis europeus. Então as sedas que vinham da China e dessa região aqui chegando no ocidente, mas aqui era muito conhecido por isso. Então os sogdianos e os báctrias eram famosos por isso. Isso fez com que essas cidades elas fossem uma das principais cidades. Quando esses povos estavam aqui, entre o século II até o século XIII. Então ficou a Rota da Seda com esses povos aqui. Obviamente, durante todo esse período eles estavam fazendo essas trocas na Rota da Seda, mas a Rota da Seda também foi responsável por trazer para cá a influência de uma outra religião, a religião islâmica, que ela chegou mais ou menos no século VII com o califato. Califato era a forma de governo do Império Árabe, vamos dizer assim, entre muitas aspas, que não é assim que ele era chamado, para levar missionários para os lugares e conseguir divulgar, né? Disseminar a religião, melhor falar disseminar do que divulgar. Disseminar a religião islâmica, as palavras do profeta Maomé, enfim. Então, no século VII começou a chegar o islamismo aqui. Os sogdianos, os báctrias começaram a se converter e perder um pouco essa tradição zoroastra e começar a entrar no islamismo. Vou chegar daqui a pouco no monumento que eu vou mostrar para vocês, que é o mausoléu de Shahid. Esse cara, que é o Shahid, foi o primeiro missionário islâmico que chegou aqui. Obviamente, né, chega um maluco falando de uma religião. Os caras cultuavam o fogo, tendo como principal deus o sol. De repente chega um cara falando que acredita numa outra religião que é totalmente diferente da que você acredita. Os caras vão falar, mano, mata esse maluco aí, cara. O que esse maluco tá fazendo? O que aconteceu com ele? Logo depois, quando o califato chegou, depois desse missionário, aí sim, eles conquistaram essa região. E aí, com a conquista e o governo sendo islâmico, o islamismo começou a dominar essa região. Mas isso não é tão importante para entender o país como um todo. Óbvio que é importante entender que chegou o islamismo, porque o país hoje é um país islâmico desde o século VII, século VIII mais ou menos. Mas o que é mais importante vem depois. Vamos com calma. Dá pra ver bem a diferença dessa cidade para outras cidades da Ásia Central, principalmente aqui no Uzbequistão, cara. A cidade é muito mais turística, mano. Todo lugar que você vai, você vê mais turista do que locais. Isso é uma coisa que você não vê tanto nas outras cidades. E aqui é impressionante, parece que eu tô na Europa, de verdade. Porque a quantidade de turista europeu que tá aqui é bizarra. Também tem muito turista asiático, então muito chinês, muito japonês, muito indiano, muito... Os próprios povos aqui da Ásia Central, é bem interessante. Mas vamos focar aqui no vídeo. Eu vim para esse lugar porque a gente consegue ver bem o mausoléu que eu tô comentando do Shahid, o primeiro missionário islâmico. E obviamente isso não é só o mausoléu dele, né? O mausoléu dele começou, isso aqui tudo é um cemitério, se vocês forem ver. Tudo isso aqui é um cemitério. E tem nessa parte um mausoléu, que foi o primeiro mausoléu no século VIII. Não era nem um mausoléu, era só simplesmente uma cova desse cara. Mas depois que o califato chegou aqui e viu que esse missionário, que foi um dos primeiros missionários a chegar na Ásia Central para divulgar disseminar o islamismo, foi enterrado aqui, fizeram um mausoléu para ele. E além disso, muitas pessoas da nobreza também foram enterradas perto dele, porque ele era um cara sagrado, né? Ele estava fazendo uma atividade santa, vamos dizer assim, né? No islamismo. Fizeram vários mausoléus e hoje virou um lugar espetacular que é esse hoje. Muita pouca coisa aconteceu, na verdade, entre o século VII, quando o islamismo chegou, até o Gengis Khan tomar o poder aqui, tomar o controle aqui no século XIII. Então esse período era só conhecido pelos sogdianos e os báctrias estarem dominando a Rota da Seda, tá a todo vapor, mas aí chegou o Gengis Khan e botou todo mundo aqui pra pegar fogo, cara. O cara, como eu disse mais uma vez, né, em outros vlogs, esse cara, Gengis Khan, ele é muito querido na Mongólia, porque ele colocou a Mongólia no mapa basicamente, mas ele é muito odiado nos outros lugares, porque ele simplesmente acabou com todo mundo, cara, não tinha pra ninguém. Quando esse cara falava de poder militar, ele era o brabo, Gengis Khan, que era o imperador mongol. O problema é que quando ele morreu, os filhos dele, netos dele, todo mundo que teve suas posses repartidas, não eram tão bons quanto ele, né? Não era tão zica a ponto de conseguir manter toda aquela imensidão do império que o Gengis Khan teve. Então, a partir do momento que começaram a enfraquecer o império por conta do não controle dos seus filhos e netos, teve um cara que ele se sobressaiu aqui, um cara chamado Amir Temur. Cara, grava esse nome, toda vez que você ouvir falar da história do Uzbequistão, esse é o nome mais importante, Amir Temur. Vamos falar quem é esse cara. Só que antes, né, eu vim até aqui, vamos pelo menos mostrar pra vocês esse lugar, porque eu vou pro mausoléu do Amir Temur, falar sobre ele. É longe, então vamos conhecer um pouquinho esse lugar antes da gente passar pros outros. Aproveitar e contar um pouquinho dessas coisas aqui em Samarcande, né? Samarcande é uma cidade muito turística, rapaziada. Então todos os lugares que você vai tem que pagar para entrar. Mas tem umas estratégias para você conseguir visitar a cidade sem pagar tanto, tá?
Isso é legal vocês saberem. Primeiro eu falar um pouco da arquitetura. Todos os lugares que vocês veem que tem esse arco grande, isso aqui é bem famoso, esse tipo de arco grande aqui na cidade de Samarcande. Eles eram arcos para tentar fazer com que as caravanas da Rota da Seda conseguissem entender que eles estão nessa região dos Sogdianos, etc., que é onde começou. Isso é uma arquitetura persa, tá? Isso é uma arquitetura persa, por mais que os povos aqui não sejam persas hoje, essa é uma arquitetura persa. Então eles colocavam esse tipo de arquitetura muito imponente, né? Imagina quantas pessoas morreram tentando construir isso aqui, porque é gigantesco esse lugar aqui, é muito reto, enfim, deve ser difícil pra caramba. Enfim, eles colocavam para tentar identificar, quando a galera chegava aqui e falava, ó, estamos numa cidade persa, estamos numa cidade dessa região. O azul era muito usado porque o azul remonta a paz. Então eles queriam tentar promover a paz. A gente está aqui para fazer comércio, não para brigar. Vai com calma, baixa as armas, vamos conversar, que se a gente conversar todo mundo sai ganhando. Basicamente isso. Então também obviamente sempre com inscrições árabes, que é uma forma também de mostrar que eles são da cultura árabe islâmica, como todos os persas a partir do século VII. Enfim, era bem interessante. Agora, como é que faz para não pagar essa entrada? Esse complexo, quem vem já direto de tour, vai entrar por aqui, vai pagar os seus 4 euros aí, uns 25 reais. Nem é tão caro, mas de 25 reais para conhecer todos os pontos da cidade, você vai acabar gastando uma grana para conhecer Samarcande. Então, tem uma galera que viaja, que eu já entrei em contato, eles me contaram que se você for pelo cemitério, que é aqui do lado, você dá a volta pelo cemitério, anda um pouquinho mais, mas você consegue entrar no lugar sem ter que passar pela entrada principal. E, cara, vamos fazer isso. Não estou incentivando a fazer nada que é ilegal, só estou tentando mostrar para vocês que existem formas de economizar viajando. Se fosse legal, teria segurança, guarda, etc. E se tiver isso, eu não vou fazer. Então acho que é só uma forma. Todo mundo faz isso, tá, cara? Não sou só eu, não é só os espertinhos, não. Todo mundo faz. Vamos lá, vamos dar a volta pelo cemitério e tentar entrar ali por cima para mostrar para vocês o mausoléu por dentro. Esse aqui é o cemitério. Não sei nem pra onde ir agora, que eu tenho que ir lá pra cima. Realmente a última vez que eu vim foi pro outro caminho. Ver se eu consigo subir por aqui. O que é interessante, esse cemitério é chamado cemitério islâmico aqui de Samarcande. O que é interessante é que todos os túmulos, né, as covas, elas têm os rostos das pessoas também. Não todos, né, mas 95%. Tem os rostos das pessoas que morreram desenhados de uma forma muito realista, cara. Eu tô andando no meio do cemitério realmente aqui, eu tô pisando nas covas porque não tem caminho. Mas é o que todo mundo faz quando passa aqui, então não vejo como um negócio ruim, mas é meio macabro, né, que eu tô fazendo. Se fosse à noite eu não faria, não. Mas pode ver que quase todas as covas tem os rostos. E aí quando você vê um rosto de um jovem, você fica pensando, será que ele morreu cedo? Tadinho. Ó, esse é o mausoléu que eu tenho que ir. Tô dando toda a volta por trás, porque lá em cima eu posso só entrar. E não tem grade, não tem nada. É o que eu tô fazendo. Eu fiz anteontem isso também. E depois da entradinha ali do canto, entramos no mausoléu. Deu certo, consegui entrar. Tô no lugar onde todos estão. E parece que eu tô tranquilo. Tinha uma galera passando pelo mesmo lugar, uns locais passando pelo mesmo lugar que eu passei, então tô com a consciência muito tranquila, de verdade. E que lugar maravilhoso aqui dentro, hein? Meu pai do céu, olha isso. Uma história rapidinha sobre esse lugar aqui. Esse lugar hoje é chamado de Shahzida, que na tradução literal seria o rei vive. Mas não significa exatamente o rei que vive, né? O rei que vive, o rei não morto, basicamente o rei não morto. Na verdade, esse cara que ele veio pra cá, esse missionário, que é o primeiro mausoléu, ele chamava Shahid. E quando ele veio pra cá e foi morto, quando os califatos chegaram depois para conseguir colocar o islamismo em prática, eles começaram a gritar sempre que o Shahid não está morto, o Shahid vive entre nós porque o seu legado vive entre nós, basicamente assim. E aí começaram a falar Shahid Zida, mas depois eles tiveram preguiça e só tiraram o Id e virou Shahzida, que por coincidência é o rei. Então esse lugar é chamado de o rei que não está morto, mas tem nada a ver com o rei, muito menos com não estar morto. É só o legado do cara que veio disseminar o islamismo, que ainda vive, e por isso ele chama assim. Mas olha isso, cara. Tô exagerando ou é bizarro mesmo? Pra mim é bizarro. No sentido bom, tá? Bizarro no sentido bom. Olha isso, cara. Vamos ver dentro como é que é.
Nossa senhora. Olha isso. Mausoléu de pessoas, então isso é um lugar onde elas foram enterradas. As pessoas vêm pra cultuar também. Não posso falar muito alto aqui, vamos sair. Mas que isso, cara, que lugar é esse? Pelo amor de Deus. Bom, já passei por Kiva e por Bukhara, já mostrei pra vocês. Vocês podem ver que essa arquitetura meio azul persa que eu tô mostrando, ela é muito característica do Uzbequistão, né? Por mais que esse tipo de arquitetura seja uma arquitetura persa, isso é muito característico hoje do Uzbequistão. O Uzbequistão tem essa cara pra mim, assim. Você pergunta qual que é a cara do Uzbequistão, vai ser isso aqui pra mim. Esse tipo de arquitetura aqui, que é toda de pedra de areia, com esses detalhes azuis. Isso é maravilhoso, cara. Sinceramente, eu acho muito bonito. Tá que pariu, fecharam um portãozinho onde normalmente foi por onde eu entrei. Esse portão estava aberto e agora ele está fechado. Tem até uma galera na frente do portão. Como é que eu vou fazer pra sair daqui agora? Eu passo pelo portão principal e já era? E finge que nada aconteceu? Que doideira. Ou se eu vou pular aqui esse portão, acho que ninguém vai se importar, não. Vamos ver se essa galera vai ficar meio em choque comigo pulando o portão ou não. Porque vai ser a forma mais fácil pra mim, né? Ah, vou só pular, já era. Aqui. Pulei, a galera ficou meio... Mas vambora, já tô no cemitério de novo. Cara, nada aconteceu. Não contem pra ninguém. E não mostrem isso pra nenhum guarda, porque eu não sei se é legal ou não. Agora o portão tá fechado. Portão aberto, eu entrei. Portão fechado, aí me ferra, né, mano? Pra não falar outra palavra. Tá bom, vamos continuar, cara, pra gente não perder tempo. A cidade toda de Samarcande era basicamente um eixo que vai desse lugar aqui até o mausoléu do Amur Timur, que fica do outro lado da cidade. Então eu não vou esperar chegar do outro lado pra contar a história pra vocês, até porque eu acabei de descobrir pela internet que tem que pagar pra entrar. Então eu não vou pagar mais uma vez pra entrar lá, eu não sei se tem esse esquema que dá pra entrar por trás, enfim. Então vamos falar a história desde já. Enquanto eu passeio pelo cemitério e as pessoas dos túmulos ficam olhando pra mim. Meu pai do céu. Vamos lá, né? O Império Mongol, como eu disse pra vocês, se enfraqueceu. E 4 Khanatos, Assalamu alaikum. 4 Khanatos surgiram dali. Um dos Khanatos é o Khanat aqui da Ásia Central. E ele não tinha tanto poder assim. Veio um maluco que era inteligente, chamado Amur Timur, e começou a falar: cara, você é imperador desse lugar aqui. Só que ele não tinha linhagem nobre. Como é que ele ia fazer isso? A primeira coisa que ele fez foi se casar com uma das descendentes de Gengis Khan. Assim ele teria linhagem nobre. Então, por mais que não seja mais o Império Mongol, ainda tinha muita do poder do Gengis Khan aqui nesse lugar. Amur Timur casou com essa mulher, mas não era suficiente, né? Ele ainda não tinha linhagem nobre, então ele tinha que mostrar o poderio militar dele. Só que tinha um problema. O cara era manco da perna esquerda e ele não tinha 2 dedos na mão direita. Como é que o cara ia fazer para se tornar o imperador daqui? Se ele não tinha capacidade de lutar e ele não tinha linhagem nobre 100%, né? Apesar de ter se casado. Foi pela estratégia, pela uma das estratégias militares dele, que eram muito famosas. Ele conseguiu se colocar no poder. Eu vou contar uma das estratégias que é impressionante e mostra como esse cara era brabo mesmo. Primeiro de tudo, tem várias versões da história do Temur, né? Assim como Gengis Khan. Quando você é imperialista, você tá muito preocupado com o seu povo e tá zero preocupado com os outros povos. Lindinho. Assalamu alaikum. Quando você fala do imperador no lugar onde ele era imperador, ele é o pica, ele é o mais brabo de todos, é o fodão. Quando você fala do imperador, os povos que sofreram na mão dele, ele é horroroso. Com o Temur é a mesma coisa. Todos os países vizinhos falam de Temur como se fosse um tirano, opressor, sanguinário. Agora aqui no Uzbequistão o cara é Deus. E um dos povos que ele sempre invadiu, todos os povos que ficam nas redondezas aqui, né? E um dos povos foi o Hindustão. Hindustão é a terra dos hindus, que vocês conhecem hoje como Índia. O Hindustão, na verdade, naquela época era a Índia e o Paquistão juntos, tá? Os paquistaneses também têm uma descendência forte dos hindus, apesar de não ter religião hindu. Enfim, continuando, ele foi invadir a Índia, o Hindustão. E quando ele foi invadir o Hindustão, ninguém conseguia invadir o Hindustão por conta dos elefantes. Sabe no filme do Aladdin, essas coisas assim, que tem os elefantes que... Era verdade essa história. Lá atrás os caras usavam um elefante como ferramenta militar, cara, os animais. Então, cara, como é que você vai usar um animal que você atira nele e as balas simplesmente não
penetram na pele. Olha que bonito o lugar onde eu tô passando. Eu tô passando agora por aquela mesquita que era um antigo templo Zoroastra. Como é que você vai usar um animal que você atira, você vai passar por um animal que você atira nele e simplesmente não penetra? E apesar de tudo, ele é maior do que qualquer outro cavalo, teu, etc. Então os caras ganham de qualquer jeito. Não pra Temur. Temur descobriu que os elefantes deles têm medo de fogo. Então ele pegava os camelos aqui do deserto de Karakum, que é esse deserto que a gente tá perto aqui. Pegava os camelos desse deserto, colocava um monte de palha para crescer bastante o camelo. E palha é leve, então eles conseguiam levar por distâncias grandes. Chegava perto dos elefantes e tacavam fogo na palha. Obviamente isso é ruim para os camelos também, mas o que pra guerra isso era maravilhoso, porque os elefantes vendo aquele fogo do tamanho deles, eles ficavam com medo, se viravam e começavam a correr no sentido contrário. Quando você tem um exército todo atrás de um elefante, o elefante correndo na sua direção, o que vai acontecer com você? Você vai pro beleléu, fião. Você vai morrer. E é assim que acontecia, os elefantes pisoteavam o exército inteiro hindu. Brasileiro, tudo bem? Como é que tá? Sou alemão, mas moro em Lisboa. Ah, de onde é você? Você é alemão e mora em Lisboa? Sim. Eu sou de São Paulo. Ah, São Paulo. BH, São Paulo. Viajei em fevereiro. Em fevereiro? Carnaval, São Paulo, Rio, Salvador, Bahia. E gostou? Sim, sim, sim. Legal. E mais fácil para aprender português no Brasil do que Portugal. Claro, Portugal tem um português muito mais fechado. Perto do Hamburgo. Hamburgo, ja. Ich habe da gewohnt auch in Deutschland. Sehr gut. Kann auch Deutsch, ja. Sehr gut. Muitos brasileiros falam alemão do Sul, Santa Catarina, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, sim. Queria viajar lá, mas só no ano próximo. Ah, boa, mas daqui a pouco você vai. Mas acho que poucos brasileiros viajam aqui, Não tem muito aqui não. Eu conheci 2 brasileiros que estavam aqui. Sou franceses, italiano. Sim, italiano também. Espanhol tem bastante. Sim, alemães, mas menos. Menos, né? Tá sozinho? Sim. Sou para Istambul, Tbilisi, Tashkent, Samarkand. E Bishkek, Almaty, Stans, Stans. Eu também. Sim. Prazer em conhecê-lo, cara. Prazer, sim. Tô fazendo fazendo um videozinho aqui. Tchau, até mais. Ih, rapaz, nem sei onde eu tava agora, me peguei. Então esse aqui é o templo que eu tava comentando com vocês. Eles têm, só passando um pouquinho a parte do militar ali do Temur, mas pra mostrar. Ele tem algumas cores que são cores que não são bem vistas do islamismo, que é, por exemplo, o vermelho, que tem o preto, tem o marrom, cores que, pra quem cultua o fogo, escuridão, né, o fogo, eles têm muito forte essa cor, mas pro islamismo isso não era bom. Então dá pra ver que ele não é uma mesquita original, né, uma mesquita que tem essa mistura de tradições e se manteve, obviamente renovado, né, rapaziada? Vamos combinar, depois de Império Mongol aqui, tudo foi destroçado e obviamente foi agora renovado para os turistas. E tem uma regra aqui, no mundo inteiro quase. Você não pode renovar se não for 100% fiel à realidade, porque senão você está criando um monumento. Então ele era assim mesmo, ele era exatamente assim. Se foi renovado é porque foi permitido, porque era assim mesmo. Enfim, continuando, cara, não lembro onde eu tava, mas os hindus não estavam preparados para isso, né? Para os elefantes voltarem contra eles e começarem a pisotear eles, o que era horroroso para eles. Isso fazia com que o Temur ganhasse muita força na guerra, por conta desse elemento surpresa do fogo contra os elefantes, pisoteando os próprios hindus, e aí Temur levou a guerra mais uma vez. Então ele, estrategista militar, o cara era brabo demais. E aí o pessoal olhando e falando assim, cara, esse cara, ele é muito bom estrategista, casado com uma descendente de Gengis Khan. Esse cara é nosso imperador. Foi aí que começou a surgir o Império Timúrida, o Império de Temur. Então Temur foi o brabo daqui por muito tempo. Ele nasceu em 1336, foi morrer só em 1405, mas a sua grande expansão foi aí na última década do século XIV, de 1390 até 1400, onde ele conseguiu expandir muito. Como qualquer imperador, ele teve seu fim, né? E o caso dele, o fim foi a morte. Ele foi tentar invadir a China, até que ele já estava bem velhinho, ele já estava 69 anos, que para hoje não é tão velho, mas para aquela época é velho até demais. E aí ele acabou, tô só mostrando um pouquinho da cidade para vocês enquanto eu ando e comento. E aí ele acabou com 69 anos sofrendo muito no inverno ali, da onde ele ia entrar pela China, que ele teve que passar por todos os Himalaias pelo norte, pela região onde hoje é o Cazaquistão, depois das montanhas, e aí ele acabou morrendo por conta do frio e das doenças que o frio traz, né? E aí, fim de Temur, em 1405, quando ele morreu, o Império Timúrida começou a cair, do mesmo jeito que o Império Mongol caiu. Seus descendentes não conseguiram tomar o controle do que ele conseguiu ganhar nessa região.